Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo nesse canal. Esse canal, nós tratamos de assuntos referente à minha conversão de protestante, evangélico, pentecostal para a fé católica. E como eu já havia falado em outros vídeos, a respeito de intercessão e mediação. Antes de eu voltar nesse assunto, eu queria falar um pouco a respeito de algumas entendimentos que há no meio evangélico e que hoje fazem muita diferença em, na vida das pessoas e na vida de quem quer seguir essa doutrina. Eu vou dizer para vocês, primeiro, durante esses anos, praticamente a vida toda, vou contar desde os meus pais, que foram evangélicos em igrejas mais tradicionais. O meu pai, quando era muito jovem, né, um católico assim que ainda não tinha um conhecimento profundo da fé católica, né? Não era praticante, vamos dizer assim. Meu pai era um católico não praticante com os seus 17, 18, 19 anos de idade nessa época. Faz muito, muito tempo. E ele encontrou um dia numa praça alguns evangélicos, né, crentes. E isso foi lá nos anos de 1940, logo após a Segunda Guerra Mundial, foi por aí. E ele encontrou esses crentes, né, numa praça e vieram, especificamente um pastor, que veio a contestar a igreja, né, falar da igreja católica, contra a igreja católica. E ele contestando a igreja, ele dizia aquilo que a maioria dos evangélicos dizem, né? Que é idolatria, adorador de imagem, que vocês não vão para o céu. Quer dizer, três erros numa frase só, né? Sobre idolatria, pouquíssimos evangélicos. Eu passei pelo seminário evangélico, tudo. Não houve uma explanação tão clara sobre idolatria. Eles só falavam, é idolatria, mas não houve um plano, uma explicação o que é idolatria. Somente o ídolo, a imagem, adorador de imagem, tá? Não é só isso. Se você pegar lá nas cartas paulinas, você vai ver que idolatria tem outros fatores, outras coisas também, né? Adorar imagem seria uma idolatria. Adorar um homem, né? Qualquer coisa que você colocar acima de Deus, qualquer coisa, se torna idolatria. Dinheiro, o amor ao dinheiro, a avareza é uma idolatria, está na Bíblia. Então, com essas três frases, praticamente mexeu com a cabeça do meu pai. Esse relato que eu estou falando, recebi do meu próprio pai. Só que meu pai, ele morreu, nunca voltou para a Igreja Católica. Eu voltei para a Igreja Católica exatamente um ano após o falecimento do meu pai. Porque até então eu estava preocupado com meu pai. Estava pensando no meu pai, não pensei em voltar para a igreja. E também eu voltar para a igreja católica foi um milagre de Deus, foi algo que Deus fez na minha vida extraordinário. Para mim, é o maior milagre que eu recebi em toda a minha vida. E olha que eu recebi muitos milagres, mesmo quando eu era evangélico. Porque o milagre, ele acompanha aquele que crê. Ele não acompanha a placa da igreja, a denominação, aquele que crê. Ainda que muitas vezes eu estava mal encaminhado, num lugar errado, que um lugar onde não deveria estar, mas estava, aprendendo as coisas contra exatamente aquilo que eu deveria aprender. Hoje eu reconheço isso, e falo isso com toda certeza. Eu estive ali, sabe, por
muitas e muitas vezes na minha vida eu vi milagres. E o maior de todos foi esse, eu de estar de volta à fé católica. Há 11 anos, exatamente 11 anos. Estamos celebrando agora nesse mês de julho, 11 anos. Então, eu senti muito pelo meu pai, por ele ter pego esse caminho, porque não foi um caminho suave para ele. Foi um caminho que ele sofreu muito. A igreja que é onde ele ficava, ele começava, ele nunca estava bem numa igreja. Ele passou esse mesmo pastor que fez a cabeça dele numa praça lá na década de 1940. Esse mesmo pastor conseguiu agregar muitos outros, na maioria todos católicos que realmente aceitaram essa pregação, né? E foram para essa igreja. Quando eles chegaram na igreja, o pastor não tinha uma formação, um preparo, ele estava formando uma seita. Então ele já começou a estabelecer um monte de regras, que é muito comum no meio evangélico, muito regrinhas, né? Não pode usar brinco, não pode usar calça, não pode usar isso, não pode usar aquilo, ainda mais naquela época, né? Não pode usar aquilo, aquilo outro, tal. E por fim, a última e a derradeira, que ele exigiu dos fiéis nesse tempo, foi que todos deveriam andar de roupa branca. Nos anos de 1947, 1946, 1948. Vejam bem, meu pai ficou desorientado. Como que eu vou seguir essa doutrina? Meu pai trabalhava em fábrica têxtil, indústria têxtil. Como que eu vou seguir usar roupa branca no meu trabalho? Tinha que usar. Ele conseguiu um domínio tão grande sobre essas pessoas, uma doutrina tão... E não sabe, ele era uma pessoa sozinha, ele inventou uma igreja, como tem muitas por aí hoje. E isso que me preocupa às vezes. Meu pai ficou desorientado. A minha mãe continuava católica. Ela falou, olha, eu vamos procurar uma outra igreja. Minha mãe com os filhos pequenos, né? Mas digo, nessa época ainda minha mãe não tinha filhos. Não tinha filhos. Eles eram recém-casados e não tinha filhos. E ela falou, não, vamos achar uma outra solução, vamos achar uma outra igreja. Que os primeiros filhos nasceram na década de 50. Então minha mãe apoiou meu pai para que ele saísse da igreja, mas ele saiu muito mal, ele ficou desorientado, perdeu o rumo da vida e começou a beber. Voltar para a igreja católica, ele não voltou porque na verdade ele não tinha entrado ainda. Ele ainda não tinha conhecido a igreja. E aí ele ficou um período aí de muitos anos desorientado. Minha mãe deu suporte e apoio para ele, porque eles eram recém-casados. Até que um dia ele resolveu ir para uma outra igreja evangélica. E minha mãe foi, e essa igreja foi a igreja que eu comecei. Eu quero dizer aqui que eu fui batizado na igreja católica pela minha mãe quando eu era ainda nenê, recém-nascido. Futuramente eu vou postar aqui no canal essas fotos do meu batismo, da minha madrinha, do meu padrinho. E eu fiquei ali. E esse período, ela batizou os filhos na igreja católica. E o meu pai ficou desorientado, sem saber para onde ir, bebendo. E aí foram para uma igreja tradicional. Ali foi quando eu comecei, então, ainda criança, me lembro, ser levado pela minha mãe, junto com toda a família, aí para essa igreja tradicional. Não vou citar nomes de igreja aqui, tá? Não vou citar. Passou alguns anos,
houve mais uma vez uma separação ali, uma divisão. E eles tiveram que sair daquela igreja. Aí foram para outra igreja, aí já fomos, eu era ainda pré-adolescente, aí fomos como, bem dizer, fundadores dessa igreja. Aí meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos, todos fomos fundadores dessa igreja. Depois disso, mais alguns anos, ele teve que sair dali de novo. Foi para outra igreja. Resumo, para encurtar esse vídeo para não ficar muito longo. Meu pai passou por mais de 10 igrejas evangélicas. E no final, ele estava sem igreja, desigrejado, quando ele morreu. Quando ele morreu, quem fez a cerimônia fúnebre no meu pai foi um católico, um ministro católico, o seu Fernando, que Deus o abençoe. Mesmo meu pai sendo evangélico. Ele foi lá e deu a bênção final para o meu pai, antes de descer a sepultura. Então eu só estou dando esse testemunho para vocês entenderem como é o caminho, e hoje não é diferente. Isso foi lá atrás, hoje não é diferente, hoje está muito mais. Se eu der uma volta aqui no bairro onde eu estou, por aqui eu vou achar no mínimo, umas 30 ou mais. Se eu abrir o leque um pouquinho mais, 30 igrejas, denominações, salões, templos, garagens, enfim. Entendeu? Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos continuar esse assunto, vamos falar disso, para que você entenda um pouco o que é esse meio que eu vivi durante, como líder, 20 anos. E como, vamos dizer, participante, praticamente 50 anos, né? Eu estou com 62 anos de idade. Vou completar agora 62. Se Deus assim permitir. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.